tudo bom? Na aula de hoje, irei apresentar para você o funcionamento da camada de redes de uma rede de computadores. Mostrarei como funciona o principal protocolo desta camada, que é o protocolo da internet ou protocolo IP. O objetivo desta aula é que você compreenda o protocolo IP, analisando seu cabeçalho, como é feito o endereçamento IP, assim como ocorre a fragmentação de um pacote IP. Desta forma, a importância desses conceitos possibilitará entender melhor o funcionamento das redes locais e da internet. Na área de redes de computadores, quando falamos de camada de rede, geralmente estamos associando a um protocolo IP, embora existam outros protocolos que atuem também nesta camada, como o protocolo ICMP, o protocolo ARP e o protocolo de roteamento, como RIP e OSPF. O mais importante deles é o Internet Protocol ou simplesmente IP. O protocolo IP é padronizado e documentado pela RFC 791, entre outros RFCs. É importante lembrar que o protocolo IP está entre a camada 2, ou camada de enlace, e a camada 4, ou camada de transporte. Ou seja, o protocolo IP conversa com vários protocolos das camadas de enlace e também com protocolos da camada de transporte. Mas qual foi a motivação do desenvolvimento do protocolo IP? O protocolo IP foi criado para interconectar computadores por meio de redes comutadas por pacotes, utilizando para isto um endereço lógico de tamanho fixo que possibilita a transmissão de um datagrama de um host origem até um host destino. Uma transmissão de um datagrama é uma forma de transmitir uma informação sem antes criar uma conexão entre a origem da transmissão e o destino. Um exemplo clássico de transmissão de datagrama é o que fazemos quando enviamos uma carta normal. Quando você envia uma carta para uma pessoa, você não liga para ela informando que irá mandar a carta. Você simplesmente envia. E lógico que você não sabe se a pessoa irá receber. No caso do datagrama IP, o pacote é transmitido sem nenhuma garantia de entrega. Caso precise de alguma confirmação, outros protocolos entram em cena e tentam resolver este problema, que não é problema do protocolo IP. Assim, o protocolo IP pode ser transmitido de uma rede de computadores que não mantém uma conexão com o computador destino. Uma outra motivação para a criação do protocolo IP é que muitas tecnologias podem ser utilizadas para a transmissão de dados e, por serem diferentes, provavelmente possuirão suas unidades máximas de transmissão, as MTUs, de tamanhos variados. Assim, o protocolo IP surge com a possibilidade de fragmentar um pacote que esteja compatível com o tamanho do MTU da tecnologia que o pacote for transmitido. Então, basicamente, o IP possui duas funções. A primeira função é de endereçamento, ou seja, o endereçamento IP tem que fazer a distinção entre cada dispositivo conectado a uma rede. Na internet, por exemplo, ele tem que ser único e ele tem que possuir as informações necessárias para que o pacote chegue ao destino, ou seja, ele tem que ser roteável. Quando eu falo em ser roteável, significa que, por meio do endereço, deve haver a interpretação das rotas que o pacote deve usar para chegar até o destino. E a segunda função básica do IP é a função de fragmentação, que significa que o pacote poderá sofrer mudanças de tamanho em algum roteador durante o seu caminho, caso a tecnologia deste roteador possua uma MTU menor que a MTU da tecnologia que o pacote foi transmitido inicialmente. Por exemplo, se o pacote foi inicialmente transmitido por uma fibra ótica, em algum momento na sua rota, o pacote passa pela tecnologia Ethernet. Mais adiante falaremos melhor sobre fragmentação. Para entender melhor estas funções, devemos lembrar que a rede é conectada por roteadores. Mas quando pensamos em uma rede maior do que uma rede local, eu tenho alguns problemas como heterogeneidade e escalabilidade. O problema da heterogeneidade ocorre porque cada rede de computadores pode ser completamente diferente da outra, com sistemas operacionais diferentes e protocolos diferentes. Fora isto, ainda existe o problema da escalabilidade, ou seja, este meu protocolo tem que resolver o problema de identificar um dispositivo único na rede, e esta rede pode crescer de tamanho que mesmo assim o dispositivo será identificado de forma única, assim como cada novo dispositivo conectado a esta rede. Desta forma, surge o protocolo IP, para resolver esses problemas no contexto da criação das redes de computadores. É importante lembrar que o protocolo IP é o único protocolo que está inserido em qualquer camada que seja e qualquer dispositivo conectado a uma rede, desde celular até notebooks, até um roteador, por exemplo.
todos devem possuir este protocolo implementado em seu sistema operacional. Como é o caso desta figura, onde todos os equipamentos possuem igualmente o IP, e os outros protocolos ou tecnologias de redes podem ser diferentes. Quanto aos serviços que o IP proporciona, já comentei aqui que o IP é baseado em datagramas, ou seja, não necessita de uma conexão para o seu funcionamento. Assim, o IP é baseado no tipo de serviço Best Effort, ou seja, o melhor esforço. O que significa que o roteador que utiliza o IP tenta da melhor forma ler o pacote, interpretar o endereço e rotear o pacote ao seu destino. Mas caso não consiga, ou suas filas estarem cheias de outros pacotes, podendo estourar e sobrecarregar este roteador, este simplesmente descarta o pacote. Ou seja, o roteador tenta rotear o pacote, mas caso não consiga, irá descartá-lo. Desta forma, o IP não garante o tratamento para a perda de pacotes ou duplicação de pacotes. Também não preserva a ordem de entrega dos pacotes e a utilização de filas ou mesmo descartes agregam atrasos na recepção dos pacotes em seu destino. Estes problemas não são solucionados pelo protocolo IP. Veremos mais adiante que muitos deles são tratados pelo protocolo TCP, que se localiza na camada 4. Outra observação importante sobre o protocolo IP é que ele não faz checagem ou controle de erro sobre os dados do pacote. O checksum, ou controle de erro que existe nessa camada, controla apenas os possíveis erros do cabeçalho IP. Quem vai fazer essa checagem completa dos dados são protocolos da camada superior, no caso, o TCP. Na camada de rede, ou camada IP, também não é feita controle de fluxo, nem retransmissão de pacotes. Estas funções, se necessárias, são implementadas por protocolos da camada superior. Mas caso exista algum erro na entrega de pacotes, este erro é reportado ao host de origem, por meio de outro protocolo chamado ICMP, que estudaremos em um momento mais adiante. É importante lembrar que um pacote IP contém vários segmentos TCP ou UDP, que são protocolos da camada de transporte ou camada 4. Estes segmentos são inseridos em um pacote IP e, como já vimos em aulas anteriores, este pacote IP é colocado dentro de um quadro na camada 2 para só então ser transmitido. Para compreendermos como o IP faz essas funções, é fundamental conhecer seu cabeçalho. Lembrando que um cabeçalho de um protocolo é toda a informação útil trocada entre os protocolos agregada aos dados, que são necessários para haver a troca de informações entre dispositivos. Uma outra forma de entendermos o cabeçalho é imaginarmos um envelope. Para este envelope ser entregue ao seu destinatário, é preciso acrescentarmos mais informações, como nome de rua, número, CEP, nome de rua do destinatário, número do CEP do destinatário, selos do correio, entre outras informações. No caso do protocolo IP, quando olhamos o cabeçalho IP, ele é apresentado de forma mais didática, quase em espiral, dividido a cada 32 bits. Para ficar mais fácil de entendermos, é como esta fita métrica. Ela, na prática, possui um metro linear, mas posso organizá-la de forma em espiral. Assim, posso apresentar o cabeçalho IP da seguinte forma, onde podemos observar que cada pedaço, ou linha do cabeçalho, possui 32 bits. Este cabeçalho é dividido em campos, para que o destino possa interpretar o que cada conjunto de bits significa. Assim, o primeiro campo com 4 bits é o campo versão, que significa qual a versão do protocolo IP. Isto permite que cada versão do protocolo possua um formato diferente para o cabeçalho. Atualmente estamos na versão 4, mas aos poucos estamos migrando para a versão 6. O segundo campo é o IHL, o tamanho do cabeçalho IP, que especifica o tamanho do cabeçalho em palavras ou linhas de 32 bits. Desta forma, o cabeçalho IP por padrão possui um cabeçalho de 20 bytes, ou seja, neste campo teremos o valor 5. O terceiro campo é o TOS, ou tipo de serviço. O campo tipo de serviço permite um serviço diferenciado no tratamento de um datagrama ao passar por uma rede. Embora na teoria isto utilize parâmetros de atraso, velocidade e confiabilidade para que o roteador priorize certos tipos de dados, como por exemplo, um pacote de voz sobre IP que não pode ter um atraso tão grande comparado a um arquivo de um download. Na prática, este campo é ignorado pelos roteadores, pois não existe uma garantia que caso a minha rede, neste caso os roteadores da minha rede, utilize este campo para a sua política de roteamento, os roteadores de outras redes utilizarão também, o que resulta na sua grande maioria em
que ninguém garante prioridade para rotear pacote de ninguém. E assim, todos perdem com isso. O próximo campo que eu queria apresentar é o comprimento total. Este valor é o comprimento do datagrama em bytes. No máximo, um datagrama IP pode ter aproximadamente 64 KB, incluindo o cabeçalho. O valor é impraticável, pois sofrerá fragmentação na maioria das vezes que for para a camada de enlace, acarretando atraso desnecessário. Atualmente, o padrão é 576 bytes. Se olharmos com atenção para a segunda palavra de 32 bits do cabeçalho IP, veremos o campo de identificação, 2 bits de flags e o campo offset. São estes campos da segunda linha do cabeçalho IP que são responsáveis pela fragmentação de um pacote. O campo identificação é utilizado para identificar fragmentos de um pacote, para, uma vez fragmentado, possa no destinatário agregar todos os fragmentos que possuem o mesmo identificador. O próximo campo é formado por 3 bits, que são sinalizadores, ou flags, utilizados para o controle da fragmentação. O primeiro bit é reservado para o uso futuro e por isso tem sempre valor igual a 0. O segundo bit indica se o pacote pode ser fragmentado. O significado de DF significa Don't Fragment, ou seja, não fragmentar se estiver setado com valor 1. Caso possa ser fragmentado, o valor vem setado como 0. O segundo bit de sinalização é o que indica se ainda existe mais fragmentos de um pacote. Neste caso, MF significa More Fragments. Assim, se o valor deste bit for igual a 1, significa que ainda existem mais fragmentos que estão sendo roteados e que em algum momento chegarão ao destinatário. Caso o valor seja 0, significa que este pacote é o último fragmento. E por último, o último campo relacionado à fragmentação é o campo offset. Ele é usado para a fragmentação e indica ao receptor a posição do fragmento no datagrama original. Lembrando mais uma vez que o pacote fragmentado será dividido em vários pedaços menores, igual a um quebra-cabeça, e este campo que ajudará a colocar os fragmentos na ordem correta. Vale salientar que o primeiro fragmento sempre recebe o valor 0. Um campo muito importante no cabeçalho IP é o TTL, que significa Time to Live, o tempo de vida de um pacote. O TTL é um campo utilizado para que um pacote que tenha sido roteado erroneamente e esteja perdido na rede não fique sendo transmitido pelas redes indefinidamente, consumindo muitos recursos. Assim, quando o pacote IP é criado, este campo recebe um valor. E uma vez que este pacote saiu da origem, toda vez que ele passa por um roteador, ele sofre um decremento, ou seja, o roteador, ao ler o pacote, retira uma unidade do seu valor, até que o pacote chegue ao destino ou até zerar o valor. Caso o valor do TTL seja zerado, antes do pacote chegar ao destino, o roteador que zerou o TTL descarta o pacote, evitando que este pacote fique passeando pelas redes para sempre. Agora, vamos ver o campo protocolo. Este campo indica o protocolo da camada superior que enviou os dados do datagrama. É através deste campo que o host destino saberá, na camada 3, para qual protocolo da camada 4 ele irá entregar os dados. Por exemplo, o DP possui valor 17 e o TCP valor 6. O campo checksum é uma checagem de erro que verifica apenas o cabeçalho, devido à mudança do campo do processamento do TTL no cabeçalho IP. Assim, podemos verificar que o cabeçalho IP faz checagem de erro apenas do cabeçalho e não dos dados do pacote, ficando esta função para outros protocolos das camadas superiores. Por fim, temos os campos de endereço IP, origem e destino, cada um com 32 bits. Estes são os endereços IP do host origem e do host destino do datagrama. Desta forma, verificamos de forma detalhada cada campo que forma um cabeçalho IP padrão. Este cabeçalho pode vir com outro campo de opções, caso possua informações extras, inseridas no cabeçalho IP. Uma vez que estudamos os campos de um cabeçalho IP, agora devemos entender como ocorre a fragmentação de um pacote IP. Teoricamente, o tamanho do pacote IP pode variar até o limite máximo de 64 KB, dependendo da carga útil e das opções incluídas. Todavia, no caminho até o seu host de destino, um pacote pode atravessar diferentes tipos de redes. Como as redes podem ser heterogêneas, podem possuir tamanhos
diferentes de quadros. Então, na prática, o tamanho máximo de um pacote IP também é definido em função do hardware de rede, por onde esse pacote irá transitar. Já estudamos que um tamanho máximo que um quadro pode ter é chamado de MTU, unidade máxima de transmissão. Cada padrão de rede irá possuir um valor de MTU diferente. Quando um pacote de um certo tamanho necessita atravessar uma rede que lida somente com pacotes de menor tamanho, é necessário dividir a carga do pacote em vários pacotes, adequados ao tamanho da MTU desta rede. O processo de adequar a carga do pacote P ao tamanho da MTU é chamado de fragmentação de pacotes. Vejamos o seguinte exemplo. Vamos imaginar um caminhão que sai de uma transportadora com uma carga de 900 kg. Para este caminhão fazer uma entrega, ele deve possuir o endereço de origem, neste caso A, e vai ser entregue ao endereço de destino B. Assim, os campos relacionados à fragmentação terão os seguintes valores. Código identificador para carga igual a X, os bits de flags ou sinalização igual a 0, que é reservado, 0 que indica que pode sofrer fragmentação durante o trajeto e 0 que indica que não existe mais fragmentos, além deste. E por fim, o offset igual a 0, que indica que este é o primeiro pacote. Ora, se este é o primeiro pacote e a flag 0 indica que este é o último, podemos concluir que este pacote é o único e não sofreu fragmentação. Mas, imaginemos que este caminhão, em algum trecho da sua rota, passe por um caminho que tem uma ponte que não suporte este peso todo, e sim o máximo de 300 kg de carga. O que poderá ser feito? Podemos dividir a carga do caminhão de 900 kg em 3 cargas de 300 kg para 3 caminhões menores que possam levar a carga até o destino. Assim, a carga é dividida entre 3 caminhões pequenos, mas é necessário informar os dados para que esta carga chegue ao destino e no destino seja remontada para os seus 900 kg de origem. Desta forma, teremos 3 caminhões com as seguintes informações. Os 3 devem ter o mesmo valor de endereço de origem e de destino, o mesmo valor de identificação da carga do pacote, nesse caso X. Porém, no primeiro caminhão, o valor do campo de sinalização flag será 001, o que indica que ainda existem fragmentos desta carga. E o campo offset possui valor 0, que indica que a carga inicia neste fragmento. Já no segundo caminhão pequeno, possui valor de campo de sinalização flag igual a 001, o que indica que ainda existem fragmentos desta carga. Porém, o campo offset possui valor igual a 300, que indica que esta carga inicia na posição 300 do pacote original. Por fim, o terceiro caminhão pequeno possui valor de campo de sinalização flag igual a 000, o que indica que não existem mais fragmentos depois deste. E o campo offset com valor 600, que indica que esta carga, durante a sua remontagem, ocupa a posição 600. Assim, com estas informações nos 3 caminhões, a carga inicial de 900 kg segue caminho até o seu destino. E somente no destino ela será remontada para a carga de tamanho inicial. Veja que com estas informações que cada caminhão pequeno possui, mesmo que cada um utilize uma rota ou caminho diferente e chegue ao destino fora de ordem, os campos identificação, flag e offset possibilitam reordenar a carga e remontar o pacote original. Esta é a ideia básica de fragmentação, que é uma das funções do protocolo IP. Agora vamos ver a segunda função, que é o endereçamento IP. Já estudamos endereçamento físico ou MAC, que é o endereço utilizado pelas placas de redes e são fixos e imutáveis, ou seja, é específico para cada placa de rede. Agora, vamos estudar o endereçamento lógico ou endereçamento IP. Toda placa, além de possuir endereço físico, possui também um endereço lógico ou IP, que serve para identificar unicamente o computador em uma rede ou em diversas redes, como é o caso da internet. Podemos fazer a seguinte associação. O endereço físico ou endereço MAC só é utilizado para identificar um computador dentro de um mesmo segmento físico ou barramento de uma rede local. Caso o computador esteja localizado em outra rede, local ou remota, utilizamos o IP para chegar nele. Vejam que se mudarmos o computador de uma rede para outra, o seu IP será mudado também,
já que ele reflete a sua localização. Assim, o endereço IP possui a função de não somente identificar um host em uma rede remota, como também mostrar o endereço para chegar a esse destino. Podemos fazer a seguinte analogia. Assim como existe um endereço MAC único, teríamos o CPF de uma pessoa. E assim como temos o endereço IP, teríamos o endereço residencial desta pessoa. Desta forma, podemos dizer que o CPF 893-345-12308 está no endereço Rua das Calçadas, número 22, CEP 45-12308. Com estas informações, eu chego no local e na pessoa em questão. Se esta pessoa se mudar para outra localidade, seu endereço irá mudar, ou seja, seu endereço IP irá mudar também. Assim, podemos compreender que o endereço IP serve para identificar e localizar um host em uma rede. Mas como ocorre esta localização? Cada endereço IP possui 32 bits e é dividido em 4 conjuntos de 8 bits, ou seja, em 4 bytes. Inicialmente, com o surgimento da internet, foi utilizado classes para números IPs para organizar melhor o conjunto de endereços IPs. Estas classes subdividem o endereço IP em uma parte que identifica a rede, que ele faz parte, e a outra parte que identifica o próprio host. Desta forma, temos a classe A, onde o primeiro byte representa a rede, em que o host faz parte, e os 3 bytes restantes representam o possível host dessa rede. Assim, as redes classe A possuem os valores em decimal de 1 a 126 no primeiro byte, até 255.255.254 como seu último host possível. A classe B utiliza os 2 primeiros bytes para representar o endereço de rede e os outros 2 últimos bytes o endereço dos hosts possíveis para cada uma das redes. Assim, as redes classe B iniciam seu endereçamento com o primeiro byte com o valor de 128, chegando até 191. E a classe C, que utiliza os 3 primeiros bytes para representar as possíveis redes e o último byte para representar os possíveis hosts para cada uma das redes. Já a classe C inicia sua rede em 192 e vai até 223. Existem outras classes, mas basicamente o importante para esta aula é compreendermos essas 3 classes. Na aula de hoje, estudamos alguns conceitos básicos da camada de rede e do protocolo IP. Na próxima aula, estudaremos a camada de transporte e os protocolos TCP e UDP. Aguardo vocês na próxima aula.